Olá, acima da média, como que você está? Este vídeo é diferente de tudo que você já viu neste canal e único, muito autêntico. Afinal, esse é o nosso Relato de Parto. Nós somos papais de primeira viagem. Você já me conhece, Samara, deste canal mais acima da média que você pode conhecer. E hoje está comigo o meu digníssimo, meu marido. Apresenta, amor. Olá, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Jean Lucas, sou marido e esposo da Samara Pagarini e pai da Antonella. Somos papais da Antonella e o nosso relato de parto ele vai ser muito específico, direto, porque tudo aconteceu da forma como Deus queria, também muito rápido, já tô contando spoiler, e de maneira muito lógica. Eu também já assisti alguns relatos de parto e eu quero que fique claro, mas não só a visão da mãe, também a visão do pai. Então você pode contribuir, fica à vontade, a qualquer momento, para colocar suas falas no meio, principalmente dentro do hospital. Que muita coisa aconteceu lá. Lá vivi, eu lembro mais do que você. Exatamente, eu acho que nem a minha doutora falou, a Samara vai estar na Partolândia. Quando ela estiver lá, nem tudo ela vai lembrar. Eu quero começar falando de maneira muito específica que dia 11/11 de 2025 foi o dia mais inesquecível da minha vida. Mas não começou ali, pelo contrário. É verdade. Tá, eu vou falar de novo. Não precisa. Das nossas vidas maravilhosas. Nasce uma mãe, nasce uma filha, nasce um pai, nasceu tudo junto, dia 11/11 de 2025. Mas não começou ali, na verdade começou uma semana antes. No dia 11/11 eu estava com 39 semanas e um dia de gestação. Mas começou na 38ª semana. Para você que talvez não saiba dessa informação, ela é muito importante e influenciou toda a minha gestação, que foi, eu tive diabetes gestacional. Diagnosticada desde do primeiro exame, lá na 7ª semana, então eu já comecei com acompanhamento médico especializado, nutricionista, nutróloga, todas as restrições alimentares, no início mais leve, no final bem mais restrito de carboidrato, açúcar, tudo isso afetou a minha alimentação demais e afetou a alimentação da casa também, né? É um paralelo nisso, né? É importante a gente falar que você não tinha nenhum histórico, assim, de diabetes. Na sua família eu acho que não tem. Sim, só diabetes mesmo que aconteceram, mas não que passagem. Eu nunca tive nenhum problema de saúde, nada, zero. Exames perfeitos a vida toda. Mas e aí? O diagnóstico foi que um valor acima, acho que é o quê? Um ponto percentual foi acima. Um ponto acima gerou diabetes gestacional, né? Não foi necessário nem fazer um outro exame. Exato. A própria médica já diagnosticou ela como diabetes. Então isso freou aqui os desejos da maternidade, da gestação. Aqui, porque se não fosse diabetes gestacional, acho que comeria muitas outras coisas, com né? Certeza. Isso. Com certeza absoluta. Acho que teria metido pé na jaca a gestação toda. Então até mas isso Deus é bom. Deus é bom demais. Então mudou desde o início muito a minha gestação e a nossa gestação aqui dentro de casa. O fato é, com diabetes gestacional, a recomendação médica é que você leve até 38, 39 semanas. No meu caso, que estava com uma diabetes gestacional controlada, mas também vale colocar um parênteses aqui que depois da 30ª semana eu tive que fazer inserção de insulina também, para controlar mais ainda a diabetes, a taxa da glicose do jejum. Então, teve outro sinal aqui, né, a questão da insulina colocada no meio. Então, a recomendação para mim, que no momento final da gestação, eu estava com a diabetes gestacional controlada, foi, vamos chegar até a 39ª semana. 39 semanas é o limite. Então, 38 semanas, que já numa gestação normal já pode vir naturalmente o bebê a nascer, a parir mesmo, eu estava atenta, estávamos todos em alerta. E é importante falar que essas datas, essa semana aí que a Samara trouxe, é porque tem uma tabelinha, a médica explicou muito por alto, médica, mas total. Recomendação médica, tá, pessoal? Isso daí também não é, tipo, nesse mês, não. Você nessa semana, não. É de acordo com o grau lá, com o percentil, com o tamanho do bebê, tudo isso influencia. A curva de crescimento da Antonella estava sempre controlada ali, em cada exame, em cada ultrassom, então estava sempre dentro dos parâmetros ali. Exato, e isso dava muito conforto, porque por mais que fosse uma comorbidade. E uma gestação de risco, porque seja hipertensão, diabetes, qualquer outra coisa, é uma gestação de risco, a Antonella sempre estava muito bem. Então eu estava muito feliz. É como se fosse assim, nota A nessa prova. Cada ultrassom era um resultado positivo e dava mais felicidade e alegria no processo, que estava sendo restrito. Então, é como se fosse umas pitadas de felicidade ali, a Antonella tá crescendo e a gente também tá dando certo. O programa tá dando certo aí.
Então, chegou nessa 38ª semana, início de novembro. Chegou a 38ª semana, tudo podia acontecer. Eu já estava sem trabalhar, já estava assim, totalmente liberada. Afinal, eu estava com a maior barriga da minha vida até então. Já estava pesada, já estava quente, já estava cansativo. Uma coisa que... azia e refluxo. A gestação toda, eu já estava no meu ápice de azia e refluxo naquela semana. Qualquer coisa que eu comia dava azia e refluxo. E a Antonella podia vir de modo natural a qualquer momento. Podia a bolsa romper, podia dar contração muito mais forte. Eu já estava pré-avisada, inclusive já tinha visitado o hospital próximo, que não é o hospital que eu iria ganhar, nós iríamos ganhar, mas é o hospital que eu iria, caso tivesse alguma dor além do normal, que fosse uma contração maior. Eu estava tudo preparado. Estava só aguardando a querida Antonella. Mas ela estava quentinha. Estava confortável. É importante esse ponto que a Samara trouxe de visitar um hospital próximo, porque aonde a gente ganhou, Antonella, dá o quê? Uns 40, quase 50 1 hora e meia, km. né? Isso, 1h30 de distância. Então, tudo isso tem que ser calculado também. Então, por exemplo, se ela vai ganhar, né? Inicia o trabalho de parto com 5, né? Quantos centímetros de dilatação? O trabalho de parto mais ativo, onde começam as dores mesmo, a partir dos 5 centímetros, né? Então, mas aí a doutora falou pra quando tiver em quantos centímetros pra ir? A partir de 4 para 5. Isso, por conta do nosso deslocamento. A gente ia ter mais 1 hora e pouco ali pra até chegar no hospital. Mas a gente não passou por isso. E vocês vão entender o que aconteceu, então. 38ª semana, não tive a semana toda contrações além do normal. Pelo contrário, contrações suportáveis e não ritmadas. Ou seja, não acontecia de tempo em tempo de maneira regrada. Isso caracteriza muito o trabalho de parto que começou de maneira efetiva. E eu não tive. Eu até sonhei que a minha bolsa tinha rompido, mas não aconteceu. Eu acho que foi da sexta pro sábado, ali no final da semana eu já estava sonhando que as coisas estavam acontecendo. Mas, como eu falei, Antonella estava quentinha, confortável e não queria sair da barriga até então. Estava aqui ficando maravilhosamente bem, já estava 100% encaixada, estava sentindo os movimentos todos dela, estava muito cansada, mas não tinha trabalho de parto. Então, chegou no domingo, que nosso último dia, antes da 39ª semana, sempre virava na segunda-feira. Fomos ao culto, tomei a minha última dose de insulina, porque na segunda-feira a gente sabia que iríamos para o hospital. E o papai até realizou o desejo da mamãe aqui de comprar biscoitinho no domingo de noite, porque eu tava com muita vontade. Então eram os últimos desejos, as últimas coisas antes de termos realmente a Antonella, que começaria ali a partir da segunda-feira, início da 39ª semana. É verdade. Foi gostoso. Eu comi quase um pacote inteiro. E detalhe, já era quase mais de meia-noite, né? 11 e pouco, meia-noite. E é até interessante que depois que a gente chegou no hospital, você perguntou isso também, se você poderia já comer algo doce e tal, e a médica que atendeu a gente primeiro falou, não, pode já, você vai ganhar, Antonella, em algumas horas, pra ela. Então, me aliviou que eu tinha comido horas antes. Fomos dormir. Domingo passou, segunda-feira era o dia que a gente já estava tudo arrumado, programado, nosso consciente e inconsciente também já estabelecido que iríamos para o hospital. Então, eu acordei na hora que eu quis acordar, que meu corpo quis acordar. Acordei tarde, tomei café, me arrumei. Fato é, a gente só saiu daqui perto de meio-dia, eu acho. Meio-dia e meio, praticamente. Foi meio-dia. Meio-dia. Chegou lá 1h30. Então, a gente saiu daqui onde? De Guarapari, da nossa cidade, e fomos até outra cidade de 1h30 de distância, mais de 40 km de distância, para irmos para o hospital que a gente já tinha programado, visitado, escolhido para termos a Antonella. Isso aí. Quer botar alguma coisa aí? Não. O caminho foi tranquilo. No caminho, senti umas leves contrações bem na hora que o querido aqui estava gravando um vídeo. Foi engraçado. Eu tava bem de boa na segunda-feira, mas tive algumas contrações no meio do caminho. Mas, gente, depois que eu vivi, aquelas contrações não eram nada. Não era nada, era um sopro de dorzinha que estava acontecendo. Chegamos no hospital perto de 1h30. E foi bem tranquilo o trajeto, chegamos lá e começamos a fazer a bateria de exames. Então, teve exame teste rápido de sangue, ultrassom, exame de cardiograma e o toque. Primeira vez que eu fiz o toque, e eu tive a notícia, inclusive, que eu estava 0% de dilatação. No colo do útero, né, um estava bem fechado, eu estava um pouco mais aberto, mas sem dilatação nenhuma. E eu fiquei, meu Deus, nenhum por cento das dores que eu estava levemente sentindo no final de semana significava algum centímetro de dilatação. Mas estamos aí, né? Estamos no processo. E em seguida disso,
a gente então tinha a indicação de começar a indução. Em paralelo a isso que a Samara tá falando em relação ao atendimento, a minha expectativa é que seria rápido, porque ela é gestante. Só que depois eu lembrei que a gente tá no hospital de gestante, então todas as mulheres são gestantes. Nenhuma. Segue a fila normal. Quando todo mundo é prioridade, olha só, isso daqui é pra vida, tá? Não é sobre parto. Quando aí, tudo na sua forte. vida é prioridade, nada é prioridade. É isso aí. Então não tinha prioridade, não tinha fila prioritária. A gente tinha que aguardar algumas horas lá pra ser atendido, pra fazer exame e tudo mais. Então se você vai fazer uma indução de parto, se programe pra ir mais cedo e ter esse tempo aí. Porque a gente gastou mais tempo nessa bateria de exame como um todo do que com o parto. Foi mesmo, porque foi um tempo de 1h30 até 7h30 da noite. Isso, a gente então foi 6 horas. A gente foi entrar no quarto 7h30. Foi. Isso aí. E esse processo todo foi dentro da maternidade já, obviamente, mas não no quarto da internação. Por isso que o Jean tá falando. E quando a gente foi pro quarto da internação, aí sim as coisas começaram a andar. Aí o negócio começou a avançar de maneira mais rápida. Aí papai do céu já começou a preparar nos detalhes. 7h30 da noite a gente entra no quarto. E ao entrar no quarto não era um simples quarto. Era o melhor. E o maior quarto do hospital. O maior quarto. Que significa? Grande expansão. Sim, forte. Forte. Isso daqui não é apenas a gente que tá falando, afinal eu não conhecia todos os quartos, não conhecia todos os quartos do hospital. Foram enfermeiras e médicas que chegaram e falaram: nossa, que quarto gigante, nunca tinha entrado nesse quarto. Nossa, esse quarto é o maior quarto do hospital. Trabalho aqui há 3 anos e nunca havia entrado nesse quarto. Exatamente. Então a gente entendeu, depois de ter vivido, que essa expansão que o Senhor tem trazido pra nossa vida, ela começou de maneira visível, factível, para ninguém falar o contrário. Nem a gente mesmo duvidar ali através daquele quarto tão grande. O Senhor preparou, inclusive, o melhor quarto, porque Ele também sabia que nós passaríamos alguns dias longos, mais do que o previsto, dentro daquela maternidade. E qual era o número do quarto? 308. Depois que a gente entrou no quarto, na semana anterior, por uma falta de foco minha e de prioridade, eu não havia feito a plaquinha pro quarto ainda. A mãe estava levemente já tranquila. Tranquila. Mas prouve que o Senhor disponibilizou uma papelaria. Eu vou deixar uma pergunta aqui. Geralmente, qual horário que a papelaria fecha? 6 horas da tarde, né? Então, lá naquele bairro, uma papelaria fechou às 8 horas da noite. Então, a gente chegou no quarto umas 7 horas, 7h15. Eu consegui sair lá do hospital, peguei o carro, fui até essa papelaria. Aí levei o computador, abri lá o programa lá, o Figma, gerei uma imagem, a mulher imprimiu. Lá na papelaria eu comprei um quadro, um porta-retrato. Aquilo é perfeito. E imprimi na cor, assim, melhor do que eu havia planejado. Muito melhor. E o custo, assim, foi baixíssimo, porque foi numa papelaria, uma impressão colorida, foi muito tranquilo. E eu cheguei, levei lá pro quarto. E surpreendeu, eu não esperava que ele ia trazer a plaquinha. E a gente tá até usando a plaquinha ali agora no quarto como um porta-retrato, né? A gente deixa o nomezinho dela ali e depois a gente pode botar até foto. Sim, porque tanto conseguia pendurar pra ser a plaquinha do quarto do hospital, quanto tem um pezinho de porta-retrato, então ficou perfeito. Mas eu quero enfatizar mais uma vez os detalhes que Deus vai preparando, tipo a papelaria aberta. Eu liguei, a mulher super atenciosa, ela me atendeu, ela aguardou eu exportar a imagem, eu mandei a imagem, ela imprimiu, ela me ajudou a montar a plaquinha lá, a trocar a imagem. Assim, expliquei toda a situação, ela ficou muito, muito feliz. Então, são os detalhes que Deus vai auxiliando, ajudando ali para que as coisas que a gente se propõe a fazer, né, sejam resolvidas. Sim, glória a Deus, Deus é bom. A gente sempre orava que já tem tudo preparado. Isso. Já estava tudo escrito. A gente só queria viver o que Deus já tinha planejado para viver durante esse trabalho de parto. Isso. E tudo foi acontecendo. E é um simples detalhe, né? Uma plaquinha. Você vê ali, uma plaquinha. Mas não, pra gente não era qualquer uma plaquinha. Era o nome da nossa filha. Tinha um símbolo que é precioso. Então a gente botou uma imagem de um diamante. Vou até botar a imagem da plaquinha pra vocês verem. Sim. E o versículo. Mais valiosa que pedras preciosas. Provérbios 31:10. Então, certamente, quem passava no corredor e via Lia também era edificado. Era edificado e impactado pelo nome da Antonella. São detalhes. É verdade, glória a Deus. E Jean chegou, então, com as malas na missão papai, né? Você falou até no vídeo que a gente gravou. Ninguém conta o rolê do pai. Mas no final, depois do que a enfermeira falou, eu fiquei aliviado. Porque a gente chegou lá com 2 malas de rodinha. 2 malas de rodinha. A mala da Antonella. A bolsa grande da Antonella, a mochila da Antonella.
4 itens. A minha bolsa. almofada de amamentação, que é gigante. Tinha sacola com minha bolsa comida. Normal. Sacola com... Sacola de comida. 7 itens já. 7 itens. Quem que levou tudo isso? Jean, obviamente. Samara levou só a pasta do Antônio. Segura. Mas tá tudo bem, né, amor? Tá tudo bem. O rolê do pai ninguém conta, mas ele foi gravado. Ele tá registrando agora também. Então, chegou o Jean depois, com todas as malas, com todos os itens. Isso me surpreendendo com a plaquinha pronta na mão, que eu nem esperava isso acontecer. E depois? Depois a gente pegou um item que é essencial, que é o óleo que a gente pegou que a gente ganhou de presente, né, nos nossos pastores. E a gente ungiu, preparou o quarto. A gente sabia que ali seria o primeiro local onde a Antonella iria passar a noite, né, depois que ela nascesse, o local onde ela ia ficar nos primeiros dias, então a gente ungiu todo o quarto, a gente repreendeu todo espírito maligno que podia estar naquele quarto, enfim, a gente sabe que no mundo espiritual existem essas coisas, então a gente de certa forma se antecipou para a chegada da nossa filha dessa forma. Amém. Assim como a gente unge a nossa casa, assim como a gente unge um outro como casal, a gente ungiu aquele ambiente. Amém. E a gente estava consagrando tudo ao Senhor, porque Exato. Nada do que acontece no mundo natural já não aconteceu no mundo espiritual. Já aconteceu. O mundo espiritual ele é muito real. A gente acredita nisso, a gente vive isso, a gente tem testemunho disso. A Antonella foi prometida do Senhor, então não tinha por que a gente vacilar espiritualmente nesse momento. Exato. E o Jean foi muito ungido também pelo Senhor, foi muito sacerdote do lar. Em ungir cada canto, eu já estava na maca deitada e vendo o Jean orando, impondo as músicas em cada canto, orou por mim também. E uma das coisas que a gente orava muito era sobre ser tudo no tempo de Deus. Várias coisas acontecendo, né? Várias orações, mas isso de ser no tempo de Deus ficou muito marcado para mim. Por quê? Porque um trabalho de parto, que pode durar de 12, 18, 24 horas, é o que os estudos falam, a gente vê muitas mulheres relatando, pode doer muito, pode acabar nem conseguindo fazer da forma como quer e vai para uma cesárea, enfim. E eu sabia que tudo estava iminente de acontecer. E orando para que tudo fosse no tempo de Deus, eu também tinha uma oração especial, é que fosse rápido. Eu sei que ia ter dor? Sim. Eu sei que ia ter uma dor a ponto talvez de, nossa, nem sei o que esperar? Sim. Mas eu pensava, se for rápido, é uma dor intensa e rápida, logo acaba. Então essa era a minha oração, que fosse rápido o trabalho de parto e que a dor fosse que acontecer, fosse uma dor suportável. Uma dor necessária, suficiente para o momento, mas uma dor suportável para eu conseguir e ter êxito nessa missão. Exato, e foi, né? E foi, né? Spoilers aí já dos próximos passos. E sobre essa questão de tempo de Deus, anteriormente, a enfermeira tinha falado, por volta das 11 horas, a médica vem aqui para te examinar e já começar o processo de indução de parto. Beleza. 9h30 estávamos nós orando, ungindo e tudo mais, falando sobre o tempo de Deus. 9h45, 15 minutos depois, bate na porta a doutora plantonista do hospital. Vamos começar a indução de parto? Eu falei, mas peraí, tem exame para fazer ainda, falaram que iam me coletar alguma coisa. Falou, não, já tá tudo certo, o seu ultrassom já tá recente, o exame já foi feito, vamos começar o trabalho de parto, a indução de parto. Não é trabalho de parto, é indução. O trabalho de parto é só quando começa as contrações mesmo. Então vamos começar a indução de parto. Ou seja, uma antecipação aí já. Era para ser 11 horas, começou a indução 9h45, ela entrou no quarto. Então, por volta de 9h50, 10 horas, foi feita a indução, que no meu caso foi indução através de comprimidos e numa previsibilidade de 6 em 6 horas, era a prescrição. E outras pessoas, inclusive, tinham falado também, olha, pode ser que você precise de 3, 4 doses desse comprimido, é normal, só se você for muito abençoada. A enfermeira falou isso, amor, ela falou isso. Ela falou. Só se você for muito abençoada, é 1 ou 2 doses só. Aí eu peguei isso. Opa! É isso que a gente precisava ouvir. Abençoada, eu quero esse negócio aí. Eu sou desse tipo, se tem possibilidade, vai acontecer esse negócio. Exato. De acordo com o que coopere pro nosso bem. E a forma que a gente orava, sempre quando a gente visualizava e orava por esse momento, é que, nesse caso, é que não haja dúvida. De que é o Senhor direcionando, é o Senhor agindo, é o Senhor trazendo isso à tona. Então, se tiver que ser rápido, vai ser rápido, que não haja dúvida. Nossa, foi muito rápido, foi além do esperado, foi assim, poucas pessoas vivem isso. De forma que surpreenda as pessoas que já veem isso muito, a ponto deles falarem. Esse termo, só se você for muito abençoada pra funcionar rápido. E depois eu vou contar os outros termos que as pessoas falaram. Mas então, de fato, começou a indução de parto por volta ali das 9h45 até 10 horas da noite com a inserção do comprimido. Samara, minha expectativa e minha realidade. Minha expectativa é que, já começasse de alguma coisa, já estivesse sentindo ali. Mas, Papai do Céu é tão bom que essa primeira dose, ela não gerou em mim contrações muito fortes. Pelo contrário, foram contrações super normais
e suportáveis, essa é a palavra, a ponto de eu conseguir dormir. Essa era uma preocupação minha. Essa era uma preocupação minha. Não conseguir dormir e ter o trabalho de parto de madrugada, cansada, não conseguir fazer força suficiente porque eu já estava cansada. Fato também que eu tinha visto um vídeo no YouTube que um dos médicos falou: eu gosto de começar o trabalho de parto de noite porque funciona de manhã. Ele tinha comentado. Mas a gente foi para o hospital meio-dia, 1h da tarde. Eu pensava que ia ser tudo muito cedo, ia ser de madrugada o parto. Mas não aconteceu assim, aconteceu realmente como eu estava desejando, não como eu achava que ia acontecer. Que é, começou o trabalho de parto, a indução de parto de noite. Nessa primeira dose não fez muito efeito no meu corpo, então eu tive contrações super leves, eu consegui dormir, consegui virar de lado. Gente, eu dormi até de madrugada, onde chegou a doutora para a segunda dose. Inclusive, até aumentou um pouquinho esse espaço aí, porque foi por volta das 4h20 da manhã que ela chegou. Então, deu um pouquinho mais de 6 horas. Às 4h20 da manhã, bate na porta, a doutora vai vir entrar. Isso eu também já tinha feito alguns exames antes. A doutora entra, ela falou: vamos fazer a segunda dose da indução de parto. Eu estava descansada. Isso é uma bênção do Senhor. Porque depois da segunda dose, o negócio aconteceu. Segunda dose, por volta das 4h20 da manhã, eu não dormi mais. Ali em diante foi ladeira abaixo, não foi ladeira abaixo. Não foi ladeira abaixo. Foi tudo que Deus já tinha planejado. 4h20 da manhã começou e logo em seguida que a doutora saiu do quarto, eu já comecei a sentir coisas que eu não estava sentindo. E as contrações começaram gradativamente. Tem vídeos, né, que a minha barriga começa assim, ficar de lado, a barriga sobe, porque na contração mexe tudo. E eu comecei a sentir dor que eu nunca tinha sentido, simplesmente. Mas eram algumas dores que eu estava simplesmente tentando controlar. Então a minha respiração fez muita diferença. Eu consegui controlar a respiração, consegui mentalizar, essa não é uma dor do parto ainda, então vai aguentando, vai aguentando. Isso. Palavras de afirmação que o meu marido trazia sobre mim a todo momento. Gente estava ao meu lado 100% do tempo, como eu já comentei. E ele viveu tudo isso. E aí eu quero também que você relate. Porque ele viveu tudo isso, as minhas dores, eu estava de olho fechado, descansando nos momentos sem contração. E nos momentos de contração eu apertava a mão dele, tipo, começou. E a gente estava mensurando no aplicativo. Começou. Aí eu começava a sentir, respirava em Jean, começava a declarar coisas pra mim, para me fortalecer mentalmente, porque o nosso espírito ele tá pronto, mas a carne é fraca. E a carne, aqui em maneira específica, eram as dores. Eu tinha que estar com a mentalidade muito preparada. Então eu tava falando sobre mim mesma, e quando eu não conseguia falar mais, porque eu não conseguia falar durante as contrações muito, o Jean falava. E é importante trazer essas afirmações, porque é algo que a gente viveu, é algo que a gente planejou. Então a dor do parto é um processo. Então, se ela desejou, se desejamos ter um filho, se a gestação veio, o parto ali, a dor é um processo. Então, ela era mais do que capaz de passar por esse processo. Aí, às vezes, ali no momento da dor, talvez ela não lembrava, um lápis ali, às vezes ela ficava um pouco tonta, um pouco fraca, enfim, não conseguia falar direito. E eu vinha afirmando isso para ela. Além dela, sempre estar pensando isso. Então, é importante. Isso foi, assim, a gente não vou dizer que foi o ponto-chave, mas foi essencial, foi importante. Para suportar o processo. E assim, não era nada que ela precisava fazer força, nada, era só aguentar a dor. Porque ali a gente não sabia quanto que estava dilatando, mas sabia que estava dilatando. E a gente não sabia quanto. Mas a gente sabia que precisava chegar ali até os 7, 8 para iniciar o trabalho de parto. E antes do primeiro toque, tinha dado 0, lá no início, quando a gente iniciou a internação. Eu não tinha feito nenhum toque em seguida, só a inserção dos comprimidos. Então eu não sabia, eu estava realmente à escura em relação a quanto de dilatação estava, quantos centímetros de dilatação. Então nesse processo, depois de 4h20 da manhã, eu fui ao banheiro, sentindo dor. Eu fiz, né, abertamente aqui o número 2, e isso foi bom porque não teve número 2. Falei, amor, vai lá, dá uma aliviada aí. Mas eu tava no vaso, e a caminho do vaso com dor. Porque a dilatação começou a vir, e aqui é um parênteses já do tempo de Deus acontecendo, começou a vir de 2 em 2 minutos, de 1 em 1 minuto. O que você faz em 2 minutos? Dá tempo de levantar e chegar ali com aquela barriga. Aí chegava na metade do caminho, tava começando a outra contração. Exato. Aí você parava no meio, ficava esperando. Teve um momento que eu tinha saído do banheiro, eu tava perto da maca, eu só apoiei na maca assim, a barriga, né, pendendo. Foi uma contração também bem dolorida. Depois a gente mudou da maca pra cadeira do papai. Lá eu fiquei bastante tempo.
e uma dilatação bem dolorida, eu sentia as contrações, eu sentia as contrações aumentando. Então teve contração que eu fiz assim, meu Deus do céu, tipo, isso eu nunca senti antes. Então vai tendo as dores. Isso. E sem saber quantos centímetros de dilatação tinha. E eu não lembro exato quando que a enfermeira entrou pra fazer o exame, né? Porque enquanto você tá tendo contração, tem um exame que você coloca pra sentir, ver o batimento, o cardiograma, para ver o batimento do coração do bebê, e ali consegue identificar também através dos pulsos lá, né, as contrações. Aí a enfermeira foi e colocou. E essa enfermeira, ela tem um nome muito específico. Como que é? Cionara? Cionara. Era Cionara, isso. Ela veio e cumprimentou, perguntou como é que tava, tal, a gente se apresentou como Cionara. Aí eu conversando com ela, a Cionara e tal, a Samara tava sentada, a Samara tava bem fraquinha. Mas eu olhei pra ela, eu tava de olho fechado, e na hora que eu olhei pra ela, eu olhei o crachá dela. Aí a Samara falou... Aí ela saiu do quarto. Aí eu virei pro Jean, eu falei, amor, você viu o nome da enfermeira? Aí eu, Cionara. Aí eu, Cionara de Jesus. Aí ele, hã? Aí eu falei, o crachá dela. Aí você não acredita. Cionara de Jesus. Olha os detalhes, meu Deus. É tão visível o cuidado de Deus. E aí você vê aquele nome de Jesus, você sente a presença mais ainda de Jesus. Ela foi muito atenciosa. Sim, com a gente também. Muitíssimo atenciosa. E a gente sempre orou por isso também, né? Para que tenham profissionais. Os melhores profissionais. Não falando que existem profissionais ali ruins. A gente não conhece. A primeira vez que a gente foi naquele hospital ali, a gente foi para ganhar a nossa filha. Então a gente não sabia quem eram os plantonistas, nada. Mas a gente orava para que sejam os melhores. E os melhores, assim como você os melhores para nós. Isso. Talvez tenha outros profissionais que sejam bons e tivessem outras experiências para ajudar outras pessoas, outras grávidas, mas para nós. Coisa que faria sentido pra gente. Por exemplo, um sobrenome de Jesus. É o melhor pra gente. E de maneira muito específica, já trazendo aqui um assunto, nós não tivemos uma doutora específica para o parto, ou seja, a minha ginecologista obstetra que me acompanhou na gestação, não foi ela que fez o parto. Nós escolhemos por ter um parto com a plantonista do hospital. Então, nesta questão de ter os melhores profissionais, a gente também já orava. Senhor, que a plantonista, e eu queria que fosse pelo menos mulher, então a plantonista seja a melhor plantonista pra gente, pro que a gente precisar durante o trabalho de parto. Então segura essa informação que daqui a pouco a gente usa. Então chegou, contrações aumentando, espaçamento menor, medindo aí, a gente mediu só no aplicativo do Jean, que a gente baixou no seu e no meu. No meu teve umas 12 contrações, que eu lembro que eu medi no início. E a do Jean foi mais de 80 medições. Ou seja, contando tudo, foi mais de 90 e poucos contrações em um total de 5 horas. 4h20 da manhã até 9h10, que foi quando a Antonella nasceu. Mas por volta das 8h20, né, amor? 8h30, a doutora entrou no quarto. Que fez o plantão. E aqui entra o mistério dessa doutora. Eu já estava sentindo contrações absurdamente e em pouco tempo de espaçamento. E na hora que entra uma doutora no quarto, poderia ser enfermeira, tal, mas ela entrou a doutora. E eu reconheci a doutora. Na hora que eu olhei para aquela mulher, nós já conhecíamos ela. A gente não sabia que era ela, não sabia que era o plantão dela, mas nós já tínhamos feito, ao longo da gestação, um exame morfológico, um exame muito importante dentro das trimestres de gestação, que você vê o rostinho da bebê, 3D, e a gente fez um exame, inclusive, particular com ela na clínica dela, e foi uma doutora que a gente gostou muito, teve muita afinidade durante a consulta, mas não sabíamos, né, se teríamos, inclusive, mais contato com ela o resto da vida. E naquele momento, perto de umas 8h30 da manhã, a doutora plantonista do hospital, naquele dia, naquela hora, era essa doutora, a doutora Larissa. E a doutora entra no quarto, eu estava no meio de uma contração, eu lembro disso. Eu olhei para a porta, eu reconheci e eu vi uma pessoa doutora, ou seja, eu precisava das duas coisas. Eu olhei para ela e falei, doutora, é um mix de eu te conheço com me ajuda. Foi isso. E ela reconheceu a gente, ela olhou, você. Ela reconheceu a gente, foi muito fofa. Aí ela chegou, como é que vocês estão? Eu falei, eu tô no meio de uma contração. A Jean também falou. E aí ela falou, até ela comentou assim, será que vai ser no meu plantão que ela vai nascer? Aí eu falei, vai. Porque eu não queria mais aguentar tanta dor. Então foi muito engraçado. E a gente, de novo, sentiu o cuidado de Deus tão grande de responder as nossas orações e fazer conforme Ele queria para nossa vida. Porque Deus é Pai. Ele ouve os nossos pedidos de filhos. E a gente pediu que fosse o melhor profissional
E um profissional, assim, que fosse daquele momento pra gente, profissional de Deus, a gente já conhecia ela, e ela chegou no plantão dela, a gente passou por 3 plantões, desde quando a gente entrou. Então, no 3º plantão, era ela, uma pessoa que a gente conhecia, um doce de pessoa, uma ótima profissional, chegou na hora certa pra gente começar a fazer, né, começar o processo final do trabalho de parto. E ela chegou, a Samara tava fazendo um exame lá, tava com um equipamento na barriga, tava tendo contração, então, ó, tava com o equipamento na barriga, tendo contração. Aí, entre uma contração e outra, a doutora fez o toque. Pra ver quantos centímetros. Aí, minhas queridas, nossa, foi a notícia mais feliz da minha vida até aquele momento, até a ela nascer. A doutora chegou assim, fez o toque, eu já nem tava sentindo a dor do toque mais, porque eu tava sentindo outras coisas. Ela chegou assim, tirou a mão e falou assim, tem uma notícia boa, 7 centímetros de dilatação. Naquela hora eu fiquei muito feliz, né, amor? Eu falei, eu não acredito. Aí ela falou em seguida, né? Já vamos começar a descer. Vamos descer pra sala de parto. Aí, muito legal. Nesse meio termo, a Samara chegou no meu ouvido e falou, com 8 centímetros eu quero ter... Analgesia. Analgesia. Anestesia que a gente toma. Essa olhada que você bota lá na espinha. Né? Eu tava muito feliz por 2 motivos. Primeiro, eu já tinha passado de 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Eu tava no 7º centímetro de dilatação, gente. Isso é muito... Eu tava muito feliz por mim mesma. Sim. Porque eu tava aguentando. E que já tava no finalmente. Ali, do 7 pro 10 é menos da metade do caminho. E porque chegou esse momento que eu falei, 8 centímetros... analgesia. Exato, e um ponto que é importante ressaltar, a gente não sabia o quanto estava tendo, como a Samara falou, a gente só soube uns 7 centímetros ali e já vão descer. Até isso, porque tem relatos de parto que às vezes a fala ali, talvez não é por maldade, talvez não, enfim, a forma da pessoa falar, né, o médico vai fazer o toque, a enfermeira, nem sei se é a enfermeira que faz, né? Acho que é só o médico. Vai fazer o toque, tá com 4 centímetros ou tá com 3 centímetros ainda. Aí esse ainda gera um sentimento de que, nossa, eu preciso fazer mais força, eu preciso sentir mais. Então até isso, assim, Deus poupou a Samara. Foi. Porque ela tava sentindo já tava com dilatação. E aquela dor já era a dor de 7 centímetros. Isso. Eu, na minha cabeça, estava no início ainda da dilatação. Exato. Porque eu não sabia, realmente estava cegas. E até um comentário aqui, eu vi recentemente um relato de parto de uma outra mulher, e ela comentou que ela estava tendo acompanhamento à distância com a doula dela, enfim. Aí a doula perguntou, de 0 a 10, qual a sua dor? Aí ela falou 7, 8. Aí ela foi pro hospital, chegou lá, tava com 2 centímetros de dilatação. Aí ela falou, não pode ser 7 e 8, porque tem muito chão ainda. Então, olha só, como que saber é bom, talvez sim, mas pra mim, Deus me poupou e eu só descobri o centímetro de dilatação quando eu tava no 7º, isso já fez com que eu tivesse andado muito chão. E eu fiquei muito feliz por isso. Sim. Então, no 7º centímetro, a doutora chegou, descobrimos, e ela falou, vamos pra sala de trabalho de parto. Então, foi o tempo de colocar um avental, esperar a enfermeira trazer a cadeira de rodas, e eu fui sentindo contração na cadeira de rodas. O Jean... Preparei a bolsa. Pega a bolsa que tem que levar. Peguei o tripé, o celular. Eu peguei o tripé, peguei o celular. Pra que não fiquem dúvidas, pra todo mundo que vai perguntar sobre a hora H do trabalho de parto, né? Isso aí. Peguei até a folha para marcar a placenta, a gente levou. Jean se preparou da maneira que pôde. Eu me preparei, eu tava de olho fechado, eu tava lá na cadeira, fui sendo levada. A gente chegou na sala do trabalho de parto, que é no andar abaixo. Chegou lá, eu tive algumas emoções. Primeiro, eu cheguei e eu não vi o item que pra mim eu queria no meu trabalho de parto, que era a banheira. E se foi pra mim, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar alguém terminar o trabalho de parto pra entrar no outro quarto. Por quê? Naquele quarto não tinha, mas no quarto do andar de baixo, eu acho, tinha. Os planos humanos, né? Os planos da Samara. Humanos. Agora vamos pros planos de Deus. Os planos de Deus. Não precisa de banheira, não precisa de bola de pilates, não precisa de exercício, não precisa de água quente, não precisa de chuveiro, não precisa de nada. Os planos de Deus não precisa de nada. Só precisa do banquinho. Não precisa de analgesia. Então, o que aconteceu de fato? Cheguei lá, fiquei um pouco frustrada porque não tinha banheira e falei, cadê a banheira? Falou, no quarto estava sendo usado, não tinha como usar naquele momento. Falei, tá, o Jean estava aqui do meu lado, eu estava agarrado nele. Aí a gente falou, então vamos para o chuveiro. Daria pra tirar a roupa e ir no chuveiro pra aliviar as minhas dores, porque eu tava sentindo muita dor, então água quente. Chegou neste momento em que eu tava me movimentando pra tentar pensar em ir pro chuveiro, a doutora entra no quarto e a doutora falou, olha, Samara, até você entrar no chuveiro, ficar lá e sair, não vai dar tempo. Naquela hora eu também me assustei, porque eu falei, meu Deus do céu, a Antonella já tá... E você já tava sentindo muita dor, você já tava meio que gritando. Eu tava começando a não conseguir segurar mais a dor, mas sim a fazer força. Que eu não queria fazer força antes do horário certo da força. Mas eu já não tava conseguindo evitar a força. Porque dava ainda mais em pé.
pressão. Então, neste momento, ela só falou assim, não vai dar tempo. E eu tinha pedido analgesia, lembra? Dos 8 centímetros e tal, já tinha falado com ela. Aí ela, nessa hora também, ela falou pro pessoal, vai chamar anestesista. Mas ela falou também, Samara, você quer onde? Você prefere aonde? Na maca ou no banquinho? Aí eu falei, no banquinho, porque eu já tava na minha cabeça sobre gravidade, vai sair mais rápido, mais fácil, então vai acontecer. Sim. Foi o tempo dela fazer o quê? Eu decidi ir pelo banquinho e falar, papai, vai pra trás, desceu, né? Eu sentei no banquinho e ela foi sentar ali na minha frente. Aí ela viu que já tava bem dilatado. Ela falou, cancela anestesista. Cancela. Não vai dar tempo da analgesia. Aí eu falei, meu Deus do céu, se é analgesia, então vamos nós, né, pra esse processo. O Jean, nesse momento, não conseguiu arrumar nada da cama. O tripé ficou do lado. O celular ficou parado, eu não posicionei nada. Eu pensando depois, podia ter dado pra qualquer pessoa gravar, né? Mas acho que nem sei se elas poderiam. Não faz, porque elas estão tem ali técnica de enfermagem, tem enfermeira, tem obstetra. Poderia chegar mais gente também, né? Tinha algumas pessoas, acho que tinha umas 4, 5 pessoas naquele quarto. Então chegou um momento onde Jean estava sentado na cadeira do papai, eu estava num banquinho na frente. Jean segurou assim, tipo, simulei, amor, a mão aqui. Simulei aqui, assim, ó. Eu tava segurando os braços dele aqui pra trás. E nesse momento a força rolou solta, tá? Rolou solta. Antes da contração. Entre contração eu desmaiava. No colo de Jean, amor. Parava a contração, ela relaxava. Eu relaxava a ponto de, sim, preciso ter força novamente. Mas durante a contração, quando eu sentei no banquinho, eu só gritava. Eu começava a gritar na contração, né, amor? Umas dores meio estranhas, muito fortes, muito fortes. E a doutora falou, Samara, mais 5 contrações. Aí eu falei, meu Deus, né? Tipo, uma contração. E aprender a fazer o movimento da contração, né? O movimento da força, na verdade, ele é diferenciado. Jean até cochichou no ouvido. E isso é importante, que a gente teve uma orientação da nossa obstetra. Da obstetra, porque ela falou, na hora lá, a Samara vai pedir algumas coisas. Não contei. Caraca, verdade. Você falou isso, agora eu lembrei. Eu vou contar. A Samara vai pedir cesárea, a Samara não vai lembrar, vai ficar meio tonta na hora, enfim. Então é importante que você lembre ela, porque às vezes é um termo que a gente ouviu falar quando a gente viu o nosso relato de parto, não, quando a gente viu o plano de parto, que fala sobre, qual o termo lá? São as palavras ali que ferem, tipo... violência obstetra. Violência obstetra. Nunca tinha ouvido falar disso. Pra mim, isso daí... Aprendizados de pais de primeira viagem. Aí falando sobre, se a médica ou se a... enfermeira pedir pra fazer força de fazer cocô. Enfim, tem pessoas que se importam, consideram isso uma violência. Pra eu, Samara tava tranquilo. A gente percebeu que ninguém falou sobre isso ali, esse tipo de força. Porque geralmente fala, força como o umbigo, tal. Mas eu cheguei e falei, amor, é força de fazer cocô, você lembra? É uma força específica. É bem parecido porque tá ali, na mesma região ali. Então vai sair da mesma forma, praticamente. E a gente foi instruído pela nossa ginecologista obstetra antes. Por quê? Porque na hora você não pensa em nada. Isso. Você tem que saber fazer a força certa na hora certa, respirando da maneira certa. Mas você ter alguém ali te apoiando é muito bom. E o Jean estava preparado para isso. Então o Jean no meu ouvido aqui falou, faz força de fazer cocô. Isso principalmente nas últimas contrações. E foi muito eficaz, porque juntando o que ele falou. E a doutora também falou. Ela falou o seguinte, faz uma força agora contínua, constante. Porque não é só uma força, não é. A contração dura cerca de 30, 40 segundos e você, no momento do expulsivo, tem que fazer a força longa. Não dá pra parar. A criança vai ficar no meio do caminho? Não dá. Então, eu fui consciente nessa hora. Eu tava de olho fechado, toda cansada, mas eu tava consciente. Jean falando, a doutora falando. E quando eu senti que faltava, a doutora falou, falta mais 2 contrações. Então, eu sabia que tava na cara do gol. Ela até comentou, não sei se você lembra, quer botar a mão, dá pra sentir a cabecinha. Eu nem entendi nada, sério. Eu lembrei disso depois, que eu lembrei que ela falou, porque eu não sabia se era pro Jean, pra mim, eu não queria sentir nada, só queria que a mão dela saísse. Eu lembro que ela falou isso. E aí, eu não senti, né, a cabeceira nem nada, mas eu sabia que era a penúltima contração. Então eu fiz muita força. Aí ela falou, tá quase, agora é a última. E nessa hora ardeu muito. Então eu falei, tá ardendo, tá doendo. Ela falou, é o cabelinho dela, a cabeça dela já tá quase toda pra fora. Pensa na emoção de você tá com a cabeça da sua filha quase toda pra fora. E por causa disso tá doendo muito. Sim. E tá ardendo. Por conta do cabelo passando ali no orifício. Então, nessa hora, quando eu soube que era a última contração, eu particularmente, de maneira consciente, eu esperei, eu senti a contração vindo.
Veio. Na hora que tava muito forte foi onde eu comecei a fazer a força. Na hora da força, e grito, porque a força só vinha com grito, eu não sei explicar isso, mas era um grito interminável, eu nunca gritei tanto e tão alto na minha vida. É um grito, não dá pra comparar. Eu nunca gritei assim de felicidade, nem de dor antes, nem de tristeza. Foi um grito de força, muito forte. Apertando a mão do Jean, gritando muito, constante, vai. Teve fôlego, não sei como tive fôlego, até que eu senti. Foi a cabeça e depois. Foi essa sensação. Foi tipo assim, como se fosse uma coisa saindo, uma bolha saindo, depois. Foi onde eu senti a cabeça e o corpo todo nasceu. Nesta hora, meus amigos. E foi assim, instantâneo. Foi uma única manobra que a médica, ela tava com a mão, né? A mão dela não caiu. Embaixo. Ela caiu na mão da médica. A médica fez esse movimento, ó. Pegou e pô, no colo da Samara. Foi coisas de segundos ali. Eu nem vi nada, já viu tudo. Colocou, aí a Samara tava muito fraca, eu fui, abracei, segurei a mão da Samara, segurei a Antonella. Eu tava de olho fechado ali. E eu só falava, nasceu. Eu tava tão feliz por ter nascido, por ter acabado a dor e por ter conseguido. Gente, eu consegui parir uma criança. E eu tava com medo na hora, porque eu não conseguia ter força pra segurar a Antonella. Aí eu falei, segura ela. Até parece que eu deixei a Antonella cair. Ele tava me segurando e segurando a Antonella ao mesmo tempo. Eu falei, meu Deus, só segura a gente, papai. Então foi muito inacreditável aquele momento. Eu ouvi o Jean, deu uns chorinhos aqui. Caiu o cisto. Eu tava toda grog, o Jean chorando, a Antonella no colo. Sim. Foi inexplicável esse momento. Sim. Nossa. Assim, foi o início do momento de ouro, né? Da hora ouro. Hora ouro. Então, foi lindo, foi lindo. Primeiros minutos ali da Antonella no nosso colo. Ela deu um chorou um pouquinho, sim. Foi uma resmungadinha. Ela meio que abriu o olho, mas ela tava toda muito suja, né? Aí as enfermeiras foram tirar o excesso ali mesmo no nosso colo. Foi. Aí a médica foi, pegou, travou o umbiguinho. Foi, papai cortou pediu pra eu umbigo. cortar o umbigo, ela me deu, eu cortei Eu tava de olho aberto. Cortei o cordão umbilical da Antonella. Aí nesse momento a gente entregou a Antonella ali do lado só pra limpar isso, ficou um tempinho, aí entregamos a enfermeira e a pediatra olhou, fez a primeira análise, olhou, limpou ela ali, e nesse meio termo a Samara foi pra maca, porque nesse trabalho de parto teve como é que a médica falou lá? O quê? Laceração. Uma laceração. Teve uma laceração, porque na saída ali, né, rasgou um pouquinho, aí então teve que fazer ponto depois, e tinha que sair a placenta também. Isso. Então eu senti esse processo depois em cima da maca, na posição certinha, mas olha só, tudo isso ao mesmo tempo, quando a Antonella, já depois de ter sido limpa, tratada ali pela pediatra, veio pro nosso colo, pro meu colo. Aí. Então eu estava com a Antonella do meu colo e vivendo o restante do processo lá embaixo, saindo da placenta e levando o ponto. Isso aí a médica ali com a gente, a médica com a gente, conversando, falando, né? Falando que foi muito rápido, que foi um parto... Ela falou, foi parto a jato. Foi um parto a jato. Com louvor. Na hora que ela falou isso, eu falei, adorei. Porque ela virou pra gente e falou, vocês estavam muito preparados. Sim. Muito preparados. E eu até falei com ela, nossa, eu achava que eu não tava, porque você vê muita coisa na internet, você ouve muita coisa, você lê muita coisa. Então, e, particularmente, sempre acho que tem alguma coisa a mais pra estudar. E esse ponto aí que a Samara falou, a gente achava que a gente não tava preparado. Eu acredito muito que o sentimento que você tinha era porque a gente viu várias coisas pra fazer, exercício com bola, exercício de alongamento, tal. A gente não fez nada disso. Nada. Não teve nada. E não é porque foi negligência nossa, não. A gente até sabia, a gente tinha todos os vídeos salvos e tal. É porque a gente não sabia ali o tempo certo pra fazer. E quando chegou, que a gente já pensou, vamos fazer, né? Quando já tava no trabalho de parto, que a gente descobriu a dilatação, já tava muito no final. Fato é, de 7 centímetros para 10 centímetros, que é quando nasce com 10 centímetros, foram 50 minutos mais ou menos. E estudos, relatos de outras pessoas e médicos falam que se dilata, em média, 1 centímetro por hora. Eu dilatei 3 centímetros em 50 minutos. E depois de tudo isso, a Antonella teve a roupinha vestida. Isso. A Jean pegou ela pela primeira vez sozinha ali, roupinha, né, amor? Antes disso, no nosso colo, ela já abriu o olhinho. Gente, a Antonella abriu o olho, levantou a cabeça e ficou procurando mamar.
Exato. Tinha minutos de vida essa criança, como que pode? A Samara, ela não amamentou ali nos primeiros minutos, né? Foi, eu tava Mas exausta foi uma aí, né? escolha, né? E ainda tinha várias coisas, né? Eu não sabia se Isso. estava liberando leite ainda, o colosso, na verdade. Então tinha muita coisa acontecendo. E não era obrigatório ali, ela só tava assim, né? Fazendo aquela coisinha com a boca, procurando o peito. Mas tava tudo normal, ela tava super bem, eu tava super bem, tava aproveitando esse momento, Jean também. E depois que ela botou roupinha, Jean pegou ela no colo. Isso, tem alguns vídeos, a gente pode deixar aqui do lado pra mostrar, né? Foi muito lindo. Foram os momentos muito bons que a gente passou ali. Tinha muitas pessoas durante o trabalho de parto. Depois que passou, foram, guardaram as coisas e deixaram só eu e Samara. Sim. Eu, Samara e a médica. Então ficou mais calmo, a gente teve esse tempo ali. Eu acredito muito que seja um protocolo, né? Sim. Eles falaram sobre isso. E é importante porque são os primeiros momentos. É um serzinho que era aquático, virou um ser terrestre, respirando. Isso. Tava todo ali conhecendo, não conhecia nada, obviamente. Eu tava entendendo que tinha aquele ser que ela era grande, tá? Ah, tem que falar isso também. Nasceu com 2,970 kg e 49 centímetros. Exato. Depois que eu vi aquele ser humaninho, desse tamanho, assim, mais ou menos, que cabia na minha barriga, eu falei, o que tá acontecendo? Realmente, é de assustar, sabe? O quanto que um ser humano inteiro, perfeito, olho, nariz, sobrancelha, boca, tudo perfeito, tava dentro de você. Só esperando pra sair. Só esperando. Só esperando pra sair. Lindo, né? Isso foi incrível. Depois disso a gente teve... Ah, detalhe, eu comi. Eu só comia depois, né, amor? Eu tava com muita fome. Muita fome. Era uma fome excomunal. Eu comi o meu pão, o pão do Jean, comi fruta, bebi leite com café. Se tivesse pedra ali, eu comi de tudo. Tava com muita fome do café da manhã, que não tinha acontecido direito, porque eu tava no trabalho de parto desde 4h20 da manhã. E acredito eu que já começou ali, ó, momento zero, a amamentação da fome. Pronto, nem tinha amamentado ainda, já tava com fome. Então a fome foi muito forte. Sim, ela perdeu muito sangue durante o trabalho de parto. Ela ficou cansada, então gerou fome pra ela, né? Recuperando. Tem um videozinho que mostra bem no iniciozinho, você com ela no colo, a enfermeira tava gravando. Ela virou, ia pegar ela terminou de gravar. Eu assim, come. Ele tava com muita fome. Então depois disso, depois que a Antonella tava arrumadinha, já íamos inclusive sair do quarto de trabalho de parto e voltar pro nosso quarto realmente. Eu ainda tomei um leve banho ali, só pra tirar aquela questão do sangue que tava um pouco grudado, que a gente fica suja de sangue nas pernas. E um banho super leve, só pra limpar mesmo. Eu nem deveria molhar a cabeça, eu molhei a cabeça na hora. Aí a mulher falou, não precisa, não. Eu falei, botei a cabeça. Vou tomar banho. Samara já chegou botando a cabeça embaixo do chuveiro. Eu queria meu shampoo, não precisava. Ela falou assim, geralmente as mulheres não lavam a cabeça não. Eu falei, por que você não me avisou? Enfim, então eu fiquei com aquele cabelo meio molhado, meio seco, não molhei todo. Me enxuguei, já tava bem, sabe? Eu tava ainda dolorida, porque do trabalho de parto como um todo, mas não tava dolorida a ponto de não conseguir ficar sozinha. Pelo contrário, fiquei sozinha, apoiando do lado e me lavando. Depois disso, fui pra cadeira. Aí antes dela ir pra cadeira, né, nesse período do banho, a gente perguntou sobre a placenta. A gente havia pesquisado algumas referências sobre carimbar a placenta na entrada. Semanas antes também, tá? O que é carimbo de placenta? Isso. Porque eu falei, é um desejo meu ter o carimbo da placenta. Aí a gente falou, o que é isso? Então descobrimos. Aí a gente optou por não levar nenhum tipo de tinta, fazer apenas com sangue mesmo, pra ser mais natural. Só que chegou na hora lá, só tem uma enfermeira lá, que era uma enfermeira, eu acho, particular, que ela falou. Não conseguia que não fazer. estava lá e não conseguia fazer, e todas as outras enfermeiras não sabiam. Tá, então eu posso fazer? Gente, meu marido é maravilhoso. A mulher pegou a placenta, tava na sacola, ela me entregou a placenta, me entregou álcool, né? E também teve que assinar um documento. Assinei um documento pra falar que estava levando a placenta pra fora do quarto de trabalho de parto. Isso. Que no caso estava levando só pro quarto do hospital, né? E ela entregou também luvas, né, pra manusear. Aí fomos pro quarto com a placenta. Gente, a gente foi pro quarto, aí já tava, a Antonella tava com a gente, né, foi levada também. Isso. Eu fui de cadeira de roda, fiquei na maca, e ali como todo, e Gia falou, vou fazer esse carimbo. Quem chegava, falava que a mulher ia chegar e ajudar e tal. Vou fazer esse negócio logo. Eu falei, amor, confio em você, vai ir comendo e vendo a Antonella. Eu tava ali naquele processo, falei, vai lá, amor, vai dar certo. Gia fez assim, ó, moleza, você fez isso. Eu falei, gente, que homem, que resolve tudo. Aí a placenta tá pronta, a gente ainda não finalizou ela, botou ela no quadro, mas talvez ela até terminar o vídeo já tenha feito ou não, enfim, a gente coloca aqui, coloca o link também do Instagram, que vai ter com certeza, a gente vai postar alguma coisa lá. E o carimbo da placenta existiu, Jean fez, sem saber como fazer, mas ficou incrível, ficou muito melhor do que eu tava imaginando, ficou lindo realmente, e ficou único, né, foi o papai que fez
da própria filha. Exatamente. Foi legal demais. Exato. Arrasou. E pra gente finalizar, eu queria responder algumas perguntinhas que geralmente as pessoas me fazem. Primeiro, Samara, aconteceu da forma como você queria? Eu falo que sim e que não. Por quê? Sim, por quê? Porque a minha oração principal era que fosse rápido. Aconteceu. Mas o nosso rápido significa a dor intensa, tudo muito acontecendo, e principalmente a questão do que eu queria, que eu achei que eu quisesse ter no trabalho de parto, que era analgesia, massagem, banheira, bote, pilates, tudo isso que eu achei que ia ter, não teve. Então, ao mesmo tempo que foi de acordo com como eu queria, eu orava, que era um trabalho de parto rápido, também não teve as coisas que eu achei que ia ter. Na minha concepção humana, meu trabalho, na minha cabeça o trabalho de parto, no meu cabeça o trabalho de parto rápido, também ia caber tudo isso, entendeu? Então a resposta é sim e não. Mas, em resumo disso, foi muito melhor do que eu estava imaginando. Eu não precisei das outras coisas todas que eu achava que ia precisar para fazer a força certa, para colocar para fora. Não, aconteceu tudo muito rápido. E essa foi a maior e melhor notícia. Se eu tivesse que abrir mão de tudo e continuar tendo um parto rápido, eu escolheria isso. Continuar tendo parto rápido. Tem outra pergunta também que me fazem. A pergunta que me fazem. Você pensou em desistir do trabalho de parto normal? Sim. A gente não contou, que eu esqueci de contar aqui, mas a resposta é que sim. Lá no quarto, quando deu 7 centímetros de dilatação, continuou dando contração. Até a enfermeira chegar para me colocar na cadeira de rodas. Neste tempo, foi onde acho que a minha cabeça voltou todo, tipo, 7 centímetros de dilatação, já tá quase 8, e a doutora tava ali, o Jean tava ali, contração acontecendo. Aí teve uma contração que eu falei pra mim mesma, nem sei se eu falei alto, tipo, eu não acredito que eu vou pedir isso. E foi. Aí a contração veio, acabou. Aí na outra contração, depois de 1 minuto, lembra? A outra contração veio, aí eu falei pro Jean, será que ainda dá tempo ainda de ir pra cesárea? Não tava rindo assim não, tá? Eu tava quase chorando, tava aquela dor assim, será que dá tempo de ir pra cesárea? Aí você e a doutora na hora. Não. Cesárea o quê, doutora? Cesárea o quê? Não, vai não. Ou seja, a minha mente tentou me sabotar nessa hora, tá? Eu pensei, porque eu já tava imaginando, gente, não precisa mais dessa dor, é só cortar. Vai ser rápido, vai ser, né? Vai sair da mesma forma. Mas não, seria da forma como Deus tinha planejado, porque Ele tinha preparado tudo para ser normal. E a resposta é que sim, eu quase pensei em desistir. Eu pedi a cesárea, esse é o fato. Mas graças a Deus, um homem firme do meu lado, a doutora também firme na decisão, falou, não precisa, não vai ser, e não aconteceu. E não foi cesárea, que pra mim não precisaria ser, já tava ali na cara do gol. O fato é, né, amor, que se tivesse ido pra cesárea, não ia dar tempo, não. Não ia dar tempo. Eu ia sair, a Antonella ia nascer normal na mesma cesárea, eu acredito. Exatamente. Acontece. E agora eu quero finalizar esse vídeo respondendo mais perguntas que você tenha, bota no comentário. Talvez tenha dúvidas, talvez tenha elogios, tenha comentários, tenha gargalhada para dar junto com a gente. Me conta qual foi o momento que você mais se surpreendeu durante o nosso relato de parto, porque com certeza esse relato todo aqui, mesmo sendo rápido, sendo intenso, o marido 100% do tempo comigo, todo o trabalho de parto ali, o momento da posição, muita coisa aconteceu. Eu quero saber o seu comentário. Se tiver mais dúvida, pode colocar aqui também que eu vou ler. Vai ser o maior prazer respondermos juntos, né, amor? Sim. Manda pro seu marido que tá se preparando para ter trabalho de parto com você. Importante. É importante. Encaminha para as pessoas essenciais. Para sua amiga que está grávida, manda para ela também. E você que já teve filho ou está grávida ou pretende ter filho, tem muita amiga que me acompanha também que quer ter filho, coloca aqui embaixo o que mais te marcou, salva esse vídeo, curte esse vídeo e segue o canal, afinal tem muitos vídeos, além de trabalho de parto, que agora foi o primeiro, obviamente, tem sobre o testemunho da gestação, tem sobre comunicação oratória, que é o principal foco, posicionamento aqui dentro do nosso canal do YouTube, mas talvez veremos mais conteúdos aí sobre esse vlog dia a dia com gestante não, recém-nascido e com filhos, que é a nossa realidade agora, o canal que vive a realidade que estamos vivendo. Mensagem final? Obrigado, você que esteve até aqui. Obrigado por curtir e compartilhar esse vídeo. Foi um prazer inenarrável compartilhar esse relato de parto com você. E eu quero dar um tchau especial para uma pessoa que vai ver esse vídeo anos à frente. Minha filha, esse relato de parto foi sobre o seu parto. Então, não será possível. Eternizar. A gente sabe que ela viveu isso e ela vai ver. Ela tá vendo. Um dia ela vai ver, vai entender tudo isso. E foi assim que você nasceu, minha filha. Foi muito melhor do que a gente estava imaginando. Foi um prazer, não teria feito nenhum por cento diferente. E Deus é perfeito em todos os detalhes. Continua acreditando em Deus, porque Ele tem o melhor para nossa vida, para sua vida. E para você que está assistindo isso também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até.